internet mudou as regras da propaganda. A era digital difundiu uma nova forma de comunicar-se e de levar o conhecimento a inúmeros pontos antes nunca mensurados ou conhecidos. E a área médica também precisa aderir para ter sucesso nas vendas dos seus serviços. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. E se você já gosta desse tipo de assunto, dá um like para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Combinado? Olá, eu sou a Carol Rodrigues, consultora de marketing, e esse vídeo é um complemento do artigo que eu postei lá no meu blog. Caso você não tenha visto, o link para acesso está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Bom, o marketing digital para médicos visa desenvolver estratégias para impactar o seu público-alvo de maneira mais segmentada e assertiva. Atualmente, o marketing digital para médicos se tornou uma ferramenta eficaz para captar e fidelizar pacientes. É também um aliado forte para posicionar a marca do médico. Por isso, eu vou citar aqui algumas dicas para você aplicar aí na sua clínica, no seu consultório médico, para atrair mais pacientes. Bom, conheça o seu público-alvo. O primeiro passo para ter uma estratégia de marketing médico eficaz e conhecer o seu público-alvo, você precisa entender as suas necessidades e expectativas de atendimento. Saber qual a idade média dos seus pacientes, o seu gênero, principais meios de comunicação que eles utilizam, se são inseridos ou não no meio digital e assim por diante. São informações essenciais para você saber onde e como aplicar as estratégias de marketing. Você pode contar com a ajuda de um sistema para clínicas médicas, para juntar esse tipo de informação e ter fácil acesso a relatórios e estatísticas sobre os seus pacientes. Quer entender a importância do seu público-alvo na prática? Imagine que você gastou bastante tempo planejando uma campanha nas redes sociais, com imagens descontraídas e cores chamativas, textos usando linguagem jovem e quem sabe até mesmo com expressões e gírias atuais. Porém, a maioria dos seus pacientes tem acima de 40 anos, prefere assistir a programas na televisão e não tem muito tempo para as redes sociais. Quanto você acha que esse investimento valeu a pena? Entender as características e os comportamentos desses pacientes é essencial para o sucesso de uma estratégia de marketing. Conhecer o seu público-alvo vai fazer você ir além de saber como divulgar a sua clínica, também lhe ajudar a obter informações de como os seus pacientes esperam ser tratados e o que gostariam de ver na sua clínica. Assim, você é capaz de planejar muito melhor todas as atividades que realiza. Após conhecer o seu público-alvo, existem alguns pontos que devem ser considerados na sua estratégia de marketing. O marketing médico é dividido em 3 pilares: atendimento, divulgação e preço, sempre se baseando no que o paciente espera. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. Atendimento. Em geral, existe uma confusão sobre o que é atendimento e o que é consulta. A consulta é o momento em que o médico e o paciente estão em uma sala particular, com o paciente apresentando os seus problemas e o médico avaliando toda a situação. Já o atendimento é muito mais amplo. Ele se inicia desde o momento em que o paciente entra na sua clínica e vai até o momento pós-consulta, na hora do pagamento ou em uma pesquisa de satisfação, por exemplo. Ou seja, o atendimento começa desde a recepção e o primeiro impacto sobre a experiência do seu paciente no consultório. Por isso, é essencial que você tenha os processos de recepção bem definidos com a sua clínica. Como se referir a um paciente, o que oferecer a ele enquanto ele espera pela consulta, internet, café, água, ar-condicionado, enfim. Ou até mesmo o marketing sensorial, que são as emoções que você desperta no paciente de acordo com o ambiente. São pontos que merecem atenção no momento de planejar a estratégia de marketing da sua clínica. Afinal, um paciente feliz com a experiência que teve vai espontaneamente comentar sobre a sua clínica para colegas e familiares. Depois, a divulgação. Além de oferecer a melhor experiência durante todo o atendimento,
Você deve divulgar a sua clínica. O principal ponto da divulgação é saber como fazer a sua clínica ser lembrada pelo paciente. Muito além das propagandas em folhetos ou em revistas, você deve investir na identidade visual da sua clínica, ter algo que é seu, que é só seu, inclusive, né? E você pode começar elaborando um logo da sua clínica, que deve ser algo marcante e relacionado ao tipo de serviço que você oferece. Após criar a sua marca da sua clínica, você deve utilizar em todos os meios de comunicação que estiver presente, inclusive nos receituários, cartões de visita da clínica e até mesmo no uniforme dos funcionários. Além disso, a comunicação também faz parte da identidade da sua clínica. Seguir aí um padrão de comunicação com os seus pacientes, como dito inclusive anteriormente na parte do atendimento, faz parte da sua divulgação. Lembre-se de também aplicar esse padrão em todos os canais de comunicação, além da recepção, como nas redes sociais. Depois o preço. Bom, o preço cobrado pelas suas consultas é um dos mais importantes fatores na sua estratégia de marketing médico. É essencial entender o seu público-alvo no momento de fazer a sua precificação. Saber quanto seus pacientes estão dispostos a pagar é a base para definir qual será a sua margem de lucro, por exemplo. Além disso, saber quanto os seus concorrentes cobram pelos serviços é importante na hora da precificação, porque é um bom parâmetro de comparação. O somatório da experiência durante o atendimento com o preço cobrado pelas consultas influenciam sim na percepção do valor do seu paciente em relação à clínica. Podemos classificar valor como 3 formas: caro, custoso ou barato. As métricas de marketing médico, para ter essas métricas, você deve estar se perguntando: como eu vou saber toda essa estratégia e o investimento, se os investimentos estão dando certo? Bom, para isso existem algumas métricas que você pode acompanhar dentro aí do seu próprio consultório. Primeiramente, você deve acompanhar o número de pacientes que ocorre aí na sua clínica, para saber se o paciente foi diretamente afetado pela campanha. Você pode perguntar no momento do cadastro por onde ele encontrou sua clínica. As opções podem envolver guias médicos, indicações ou ainda os meios de comunicação que você utiliza. Uma outra métrica importante para saber se a sua clínica é o número de pacientes que retornam de outras consultas. Esse é um dos índices mais importantes da sua clínica, pois mostra a capacidade de fidelização dos seus pacientes. Além disso, você deve medir o ganho financeiro adquirido com esses novos pacientes e as consultas de retorno. Após cada ação de marketing, é essencial que você tenha esses dados anotados e medir o ROI, que é o retorno sobre investimento, da sua campanha, e saber se você está no caminho certo ou se precisa rever a sua estratégia. E por fim, para entender se o atendimento da sua clínica e toda a experiência do paciente estão alinhados com a expectativa formada, você pode aplicar uma pesquisa de satisfação cada vez que o paciente termina a consulta. Agora você deve estar se perguntando, né? E como divulgar tudo isso? Bom, existem 2 tipos de divulgação de marketing médico: o marketing offline e o marketing digital. Você pode optar pelas duas maneiras, mas a forma como elas funcionam é bem diferente. Entenda, no marketing offline é aquele que não depende de meios digitais para ter um impacto sobre as pessoas, mas ele consiste em um conjunto de meios para divulgar o seu serviço. Por exemplo, se você utilizar esse tipo de estratégia, pode ser jornais, revistas, rádios, cartão de visita, outdoors, lugares que são permitidos, panfletos, propaganda por telefone e até mesmo marketing boca a boca. Apesar de ainda ser bastante usado, o marketing offline apresenta algumas desvantagens que o tornam pouco atraente para pequenos negócios. São elas em alto custo de divulgação e a difícil segmentação do público-alvo. Os meios mais utilizados para fazer publicidade médica offline atingem muitas pessoas que não necessariamente são seus pacientes ideais, o que faz com que você gaste muito mais dinheiro e tenha pouquíssimo retorno com isso. Mas vale lembrar que o marketing offline e o digital são complementares em uma estratégia bem estruturada. Para o marketing digital, por exemplo, como o próprio nome diz, depende de canais online para atingir o efeito desejado.
As principais características desse meio de marketing médico são o baixo custo, ampla divulgação e o grande alcance. Existem diversas estratégias que você pode conseguir dentro do marketing digital e eu vou comentar aqui algumas delas. Por exemplo, é preciso colocar a sua clínica na internet. O primeiro passo para estar presente digitalmente é colocar a sua clínica na internet. A principal maneira de fazer isso é criar um site próprio da sua clínica e divulgá-lo para atrair visitantes até ele. Para divulgar a sua clínica e o seu site no caso, você pode criar um perfil no Google Meu Negócio. Nele você insere as informações básicas da sua clínica, como por exemplo, o endereço, o telefone, o horário de funcionamento, o site e até fotos da clínica. Quanto mais informações você inserir, é claro, melhor. Assim, quando alguém pesquisar sobre a sua clínica no Google ou algo relacionado aí à sua especialidade, principalmente na região, o seu perfil vai aparecer como uma das sugestões na busca e você pode atrair mais pacientes. E aqui fica uma dica: habilitar a avaliação dos seus pacientes no perfil do Google Meu Negócio te traz mais credibilidade e deixa você disponível para a opinião sincera de pessoas a respeito dos seus serviços e da sua clínica. Depois você precisa utilizar as redes sociais. Todo meio de divulgação do seu negócio é válido. Nisso incluem as redes sociais. Você pode e deve, inclusive, fazer um perfil nas redes sociais, seja para a sua clínica ou um perfil seu, profissional, para você mesmo. O fator mais relevante nesse meio de comunicação é manter aí um perfil sempre ativo. Para manter uma atividade constante no seu perfil, é interessante que você faça posts educacionais sobre a sua área. Compartilhe artigos ou anuncie novidades sobre a sua clínica. Dessa forma, além de atrair mais pessoas para o seu consultório, é uma grande oportunidade para você mostrar todo o seu conhecimento e domínio sobre a sua especialidade. E depois, o terceiro ponto é produzir conteúdos de relevância. A internet é um primeiro lugar em que recorremos para descobrir mais sobre determinado assunto. Porém, muito do que vemos são informações incertas, que não necessariamente condizem com a realidade. Por isso, é essencial produzir conteúdos de qualidade. A produção de conteúdo sobre a sua especialidade ou de assuntos recorrentes da sua área são uma fonte preciosa de atração de pacientes, pois quanto mais autoridade você demonstrar no assunto que o paciente pesquisa, mais ele vai confiar em você como profissional ideal para cuidar da saúde dele. Para destacar o seu conteúdo na internet, você pode ter o seu próprio blog ou divulgar no seu perfil profissional nas redes sociais. Se você não tiver tempo para manter o seu blog, pode procurar um profissional da área para te ajudar. Eu, inclusive, presto esse tipo de serviço e se você quiser conversar comigo sobre isso, é só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp ou por e-mail. Meu e-mail, inclusive, está aparecendo aqui na sua tela, contato@carolrodriguesmkt.com.br, que sem compromisso eu posso te enviar e explicar tudo como funciona. Depois, um outro ponto importante é você enviar um e-mail marketing. Para utilizar essa ferramenta, é necessário que você tenha uma lista de e-mails dos seus pacientes ou potenciais pacientes, pedindo autorização para envio desses e-mails. Você pode utilizar o e-mail marketing para enviar newsletters, e-mails de aniversário, ou ainda programar mensagens relembrando a importância do retorno nas consultas, ou quando for a época, por exemplo, de vacinação, por exemplo, né? Essa é uma ótima forma de fidelização de pacientes. Uma dica é enviar esses e-mails com o logo da sua clínica, assim você será sempre lembrado pelos seus pacientes. Depois, é claro, sabemos das limitações de marketing médico. Apesar da liberdade de anunciar os seus serviços, o Conselho Federal de Medicina, né, que é o órgão responsável pela regulação e fiscalização da prática médica, elaborou aí um manual de publicidade médica, no qual orienta a produção de materiais de divulgação dos seus serviços, além de estabelecer alguns limites para essa prática. Caso você não conheça, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar. Depois, é claro, divulgue as suas especialidades. Ao médico é permitido divulgar os seus títulos de especialista e o seu respectivo registro no CFM, porém deve limitar-se apenas a 2 especialidades. Mostre os seus equipamentos. E os seus serviços oferecidos, né, e os preços, enfim. O profissional de saúde ele pode divulgar os equipamentos utilizados durante a prestação do serviço.
Porém, não deve ser entendido como a partir de propaganda, que existe a garantia de sucesso. Além disso, você não pode divulgar preços nem utilizar expressões como o melhor, resultados garantidos, enfim, tá? Depois também não use fotos de pacientes, tá? Nessa mesma linha, é proibida a utilização de fotos de pacientes para divulgação dos seus serviços em anúncios televisivos, impressos ou mesmo na internet, mesmo com autorização do paciente, tá? Mas dê entrevistas. O médico pode participar de entrevistas, desde que, claro, sejam com o objetivo de trazer informação e esclarecer conceitos para a sociedade. Em toda entrevista realizada, devem ser divulgados o nome do médico, além do CRM. Por fim, é proibida a autopromoção do consultório, dos serviços, bem como qualquer outra informação referente ao local de trabalho do profissional durante ali a entrevista. Essas foram as principais dicas para você elaborar a sua estratégia de marketing e começar a divulgar a sua clínica e os seus serviços. Lembre-se que o objetivo é fornecer informações às pessoas e atraí-las ao seu consultório por causa da excelência do seu trabalho e, claro, atendimento. Você não deve divulgar serviços que não realiza e nem prometer curas que não consegue alcançar, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Se você não é inscrito, lembre-se, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. E se de repente você ficou com alguma dúvida ou quer complementar alguma informação, comenta aqui embaixo que eu teria o maior prazer de esclarecer e nós trocarmos ideias, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!